Então vamos ver com mais profundidade hoje essas declinações da língua latina e também vou dar algumas dicas, uma espécie até mesmo de truque que pode nos ajudar a identificar os casos, a família da qual é uma palavra. Então eu dizia para vocês que no latim nós temos 5 famílias, ou seja, 5 declinações, e todas as palavras elas se reduzem a uma dessas famílias, dessas 5 declinações, né? Então, vamos lá, vamos ver quais são, portanto, essas declinações, essas famílias. Nós temos, em primeiro lugar, vamos começar, né, pela família da primeira declinação. Okay? Eu dizia para vocês que a maioria da primeira declinação são nomes femininos, mas existem também nomes masculinos, como poeta, profeta, nauta, etc. Né? Diversas palavras masculinas, mas a grande maioria são palavras femininas. Uma dica que nos ajuda, como regra geral, o nominativo e o vocativo sempre vai se escrever de modo igual, ok? Então, nominativo e vocativo são iguais. Então, rosa, depois o vocativo rosa. Aqui, nominativo rose, o vocativo também, no plural, rose. É claro, né? Deixo claro isso, que os significados sintáticos são diferentes, e muito diferentes, né? Mas digamos assim, o modo de se escrever são iguais. Ajuda, então, a identificar. Outro truque que nos ajuda a aprender as declinações é que o dativo e o ablativo no plural, somente no plural, se escreve de modo igual. Nós veremos nas 5 declinações. Então, roses, roses. Né? Essa regra anterior que lhes falei, que vocativo escreve igual ao nominativo, tem uma única exceção, que é o masculino da segunda declinação, que não vai ser o nominativo é em us, né, dominus, e o vocativo não é em us, dominus, outra vez, mas é em e, domine, por exemplo. Né? Pois muito bem, então aqui eu coloquei em destaque a raiz dessa palavra, mas pode ser outra palavra, ínsula, por exemplo, que significa ilha, pode ser um nome próprio feminino, Emília, Júlia, por exemplo, tanto faz, né? Mas um nome da primeira declinação. Eu coloquei a raiz do substantivo, no caso aqui ros, e depois a terminação, ou seja, os casos. Lembrando, os casos são funções sintáticas. Então, quando eu vejo numa frase um rosa que é nominativo, eu vou traduzir a rosa. O genitivo, eu vou traduzir da rosa. Lembrando, o genitivo, a gente coloca essa preposição de na tradução. Né? Claro que no latim não tem preposição, porque o caso já exerce essa função sintática. Depois o dativo é igual ao genitivo, se escreve igual, né? Mas a função sintática é totalmente diferente. Então, a rosa com crase, ou para rosa, se vocês quiserem, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? Então, por exemplo, fulano trouxe água para a rosa, né? Rose. Então, um dativo, objeto indireto. O acusativo é o nosso objeto direto. Por exemplo, o menino colheu a rosa. Então, quem colhe, colhe algo. Colheu a rosa, rosam, objeto direto. Então, a rosa, da rosa, para a rosa, rosa em objeto direto, o rosa, vocativo, normalmente vai entre vírgulas, e aqui o ablativo, eu lhes disse que são diversos adjuntos adverbiais, vai depender muito do contexto, né, o ablativo. Mas eu posso traduzir com aquelas 3 preposições em,
por ou com, ver qual a melhor de acordo com o contexto. Então, por exemplo, na rosa, pela rosa ou com a rosa, usando uma dessas três preposições, por, em ou com. A mesma coisa para o plural. As rosas, das rosas, rosarum, genitivo plural, depois aquela regra geral para todas as declinações que o dativo plural e o ablativo plural se escreve da mesma forma. Então, roses, né, com função sintática diferente, obviamente, né? Então, para as rosas em objeto direto, que é diferente de as rosas como sujeito, né? Então, quando eu digo as rosas brilham nos campos, então, rose. As rosas brilham. Quem brilha? O que brilha? As rosas. É o sujeito. Então, eu vou usar o caso de sujeito, que é o nominativo. As rosas brilham. Agora, se eu digo, eu colhi rosas no jardim, né? Quem colheu? Pois eu. Então, já tem sujeito. Sou eu o sujeito, né? Eu colhi o quê? Rosas. Então, aí eu vou usar o caso acusativo, porque é objeto direto. Então, ó rosas, vocativo plural, e o ablativo plural pelas rosas, com as rosas, né, nas rosas, dependendo do contexto. Ok? Essa é a primeira declinação. Essa vai ser a primeira família que nós, digamos assim, encontramos nos substantivos. Existem alguns substantivos irregulares? Sim, né? Toda língua tem as suas irregularidades. Temos também substantivos irregulares. Mas aqui, por um primeiro momento, nos interessa aprender a regularidade, a regra geral, antes de ir para as exceções. Depois nós temos a segunda declinação. A grandíssima maioria dessa declinação são nomes masculinos. Alguns raros nomes, poucos nomes femininos dessa declinação. Na grande maioria vão ser todos eles masculinos. Eu falei que a regra geral é nominativo e vocativo, se escrevem da mesma maneira, tem a mesma grafia, exceto aqui, né? Exceto na segunda declinação masculina, porque vai ser e no vocativo. De resto, tudo o resto vai seguir o padrão regular, nominativo igual vocativo. Por exemplo, aqui é domini, os senhores, e o vocativo domini, ó senhores, são iguais, né? Vejam aqui. Se escreve, tem a mesma grafia. A mesma história, eu coloquei a raiz e depois a terminação, que indica os casos nessa família, né? Então, agora mudou porque é uma família diferente. Muda a terminação, muda, é outra família, né? Então, as terminações características dessa família vai ser us no nominativo, i no genitivo, o, né, domino, dativo, e o, né, no singular. Então, o senhor, do senhor, ao senhor, né, dativo, objeto indireto, dominum, o senhor, em objeto direto, ó senhor, vocativo, e aqui, no senhor, pelo senhor, com o senhor, etc., dependendo do contexto. E a mesma coisa no plural, os senhores, genitivo dos senhores, dominorum, regra do dativo e do acusativo e do ablativo, dativo e ablativo plurais, tem a mesma grafia, dominis, dominis. Então, aos senhores, os senhores em objeto direto, dominos, domini, ó senhores, vocativo, e nos senhores, pelos senhores, com os senhores. A segunda declinação, então, ela tem, além dos nomes masculinos, tem também nomes neutros, cujo modelo aqui eu coloquei a palavra guerra, né? Daí vem a palavra bélico, por exemplo, armamento bellicum,
uma pessoa beligerante ou belicosa, ou seja, que fica fazendo muita guerra, né? Então, beligerante, por exemplo, material bélico, né? Vem daqui, da palavra guerra no latim. Outra dica, se lhes ajuda a entender as declinações, é que a primeira e a quinta declinações não têm nomes neutros. Só vamos encontrar nomes neutros na segunda, na terceira e na quarta declinação, né? Só nessas famílias, segunda família, a terceira e a quarta, né? Eu uso aqui essa imagem de família porque ajuda talvez a entender melhor as declinações, né? São grupos, são tipos, são modelos, portanto podemos chamar família, né? E cada um nasce numa família, nasceu ali, não tem explicação, né? Por que essa palavra é da segunda declinação e não é da terceira? Porque é assim, né? Vamos usando ainda essa imagem da família, ela nasceu na segunda declinação, então tem as características da segunda declinação, né? Não tem uma explicação nesse sentido. Qual é a característica? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, embora seja um substantivo neutro, ele é da segunda declinação latina, ok? Então, se ele é da segunda declinação, tem a característica da família da segunda declinação. Okay. E vamos ver onde vai estar. Vai estar no genitivo, no dativo e no ablativo, né? Porque outra dica que eu comentei para vocês dos neutros da segunda e da terceira e da quarta declinações, os neutros também têm um padrão, seguem um padrão. Ou seja, a grafia do nominativo, do acusativo e do vocativo são iguais. Olha só, bellum, bellum, bellum. Então, substantivo neutro segue essa regra. Nominativo, acusativo e vocativo são iguais, né? Eu já tinha falado para vocês que nas 5 declinações nominativo e vocativo são iguais, exceto no masculino da segunda, né? Além dessa regra, o neutro acrescenta o acusativo, que também tem a mesma grafia. Então, bellum, bellum, bellum. Mesma coisa no plural. Bela, 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 né? As guerras. Outra dica característico dos neutros. O plural dos neutros se faz em A. Bela, né? Depois aqui ele segue a característica da segunda, então, porque ele é da família da segunda, né? Mas no que é próprio dos neutros, que é o nominativo, acusativo e vocativo, o plural é sempre em A. Né? Vou adiantar um pouquinho só para que vocês vejam. Vamos para a terceira declinação neutra. Olha só, o plural em A, munera, munera, munera. E é uma palavra da terceira declinação. Okay? Vamos para a quarta. Mesma coisa. Genua, Genua, Genua. Okay? É um substantivo da quarta. Regrinha, dica dos neutros. O plural, no que ela tem de característico, que é o nominativo, acusativo e vocativo, sempre termina em A. Okay? Por que eu digo isso? Porque são dicas que me ajudam depois, quando eu estou lendo um texto em latim, vejo a terminação e começo já a identificar a família daquela palavra. Vejo um texto histórico ou jurídico ou filosófico, o que for em latim ou bíblico, e vou já começar a identificar de qual família é aquele substantivo, se ele é da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, se ele é masculino, se é feminino, se é neutro, porque tem uns padrões, os substantivos têm esses padrões. O primeiro padrão é o padrão da própria família, né, da própria declinação, usando o termo técnico. Depois tem alguns padrões internos, né? Então, repetindo, o neutro ele vai ter nominativo, acusativo, vocativo na mesma grafia, tanto no singular quanto no plural, né? Depois, o resto, ele segue o padrão da família, da sua própria declinação, que no caso aqui é a segunda
Vejam, é bellum, a guerra. Depois da guerra, belli. A guerra com crase, ou para a guerra, né? Depois acusativo, a guerra em objeto direto, ó guerra, e na guerra, pela guerra, com a guerra, etc. Né? Querem ver que ele é de fato da segunda declinação? Né? Também o genitivo plural, olha só, é da segunda, bellorum. O dativo, aquela regra geral que eu falei para vocês, dativo e ablativo plurais têm a mesma grafia, bellis, né? Para as guerras, e aqui com as guerras, nas guerras. Né? Vamos voltar lá para o masculino da segunda. Vejam, domini, domino, domino. No neutro, belli, bello, bello. Mesma coisa, dominorum, dominis, dominis. Bellorum, bellis, bellis. Ele é da segunda. Né? Na verdade, o que me indica de qual declinação é a palavra é o genitivo. Genitivo em i, não tem erro, é sempre da segunda declinação. Sim, temos aí uma pergunta. Eu não sei se é só para mim. Ah, agora voltou. Tava tudo preto a tela para mim. Ah, tá. Acho que é a conexão. Sim, acho que é a sua conexão aí. Beleza, então. Então, eu dizia, cada palavra tem a sua família. O genitivo indica precisamente de qual família é, ok? Então, o genitivo nos ajuda muito a identificar de qual família é a palavra. Porque nunca se repetem os genitivos. Por exemplo, se eu voltar aqui para a primeira declinação, olha só, o genitivo é em ditongo e. A segunda declinação, o genitivo é em i. Aqui ele é da segunda, só que é um nome neutro, também o genitivo é em i. Terceira declinação, o genitivo vai ser em is. Também no neutro, é da terceira, então o genitivo vai ser em is. A quarta, o genitivo vai ser em us, também no nome neutro, genus. E finalmente, a quinta declinação tem a sua característica genitiva em ei. Ok? Então, me ajuda a distinguir as famílias. Ok, essa é a segunda declinação, tanto do masculino quanto o do nome neutro. Vamos para a terceira declinação. A terceira declinação, por assim dizer, ela está dividida, é como se tivesse dentro dessa família dois grupos, né? Duas subfamílias. São os substantivos chamados imparissílabos e os substantivos parissílabos. O que significa isso? É simples. A terceira declinação tem alguns nomes que são imparissílabos, ou seja, tem número de sílabas diferentes no nominativo e no genitivo. Exemplo, a palavra leão, né? Léo, leones. Léo, uma sílaba, leones, 3 sílabas. Ok? Então, são substantivos imparissílabos. Agora, tem alguns que eu coloquei aqui entre parênteses, que são os parissílabos. Exemplo, a palavra ovelha, ovis. Então, ele vai ser ovis no nominativo e também ovis no genitivo. Ovis, 2 sílabas no nominativo e no genitivo também 2 sílabas. Então, ele é um parissílabo. Por que nos interessa saber se a palavra é imparissílaba ou parissílaba na terceira declinação? Porque tem algumas pequenas variações que eu coloquei aqui entre parênteses. Então, a maioria das palavras da terceira declinação são imparissílabas, como Léo, leones. Por isso eu coloquei aqui como modelo a palavra Léo, leones, né, leão, que é o modelo geral. Né? Mas existem as palavras também parissílabas que vão seguir, elas vão mudar, por exemplo, no ablativo não vai ser ablativo em e, vai ser em i. Depois, o genitivo plural não vai ser em mas vai ser em ium. Então, são algumas características dos parissílabos, coloquei entre parênteses.
Então, Léo, o leão, leones, do leão, né? Leone, para o leão, o leão, né? Com o leão, no leão, pelo leão, etc. Se a palavra é parissílaba, pois vai seguir esse outro padrão aqui, que está entre parênteses, né? Então, por exemplo, ovis no nominativo, depois ovis no genitivo, ovi no dativo, ovem no acusativo, depois vocativo igual ao nominativo, então ovis. E ele não vai fazer o ablativo em e, ove, mas em i, ovi, né? Mesma coisa o plural, leones, leonum, dos leões, mas se é a palavra ovelha vai ser ovium, não vai ser ovum, mas ovium, ok? Se ele é parissílabo. Depois para os leões, leônibus, leones, os leões, ó leões, né? Vocativo, e nos leões, pelos leões, etc. Né? Essa é a terceira declinação. E a palavra pode ser ou masculina ou feminina. Aí é só o dicionário ou a experiência que vai me dizer. Léo é masculino, por exemplo. Mas eu posso colocar a palavra vox, votis, significa voz, que é feminino. Só o dicionário vai me ajudar a distinguir quando é masculino, quando é feminino, né? Da terceira declinação, porque não se distinguem pelas terminações. Ok? Então, esse daqui é o modelo, tanto para o masculino quanto para o feminino, seja uma palavra em parissílaba ou seja uma palavra parissílaba da terceira. A maioria das palavras da terceira são em parissílabas. Por isso aqui eu coloquei o modelo Léo, né? Leone. Vamos para o neutro da terceira declinação. O que eu falei para vocês? Regra dos neutros. Nominativo, acusativo e vocativo são iguais. Então, se o nominativo aqui é munus, o acusativo vai ser munus. Desculpa, aqui tem um erro de grafia. O vocativo também vai ser munus. Vai ser igual ao acusativo e o nominativo. Depois eu falei que outra característica dos neutros é terminar em a no plural. Então, munera, depois munera, munera. E notem que aqui eu coloquei também um neutro imparissílabo. Então, munus tem 2 sílabas no nominativo e muneris 3 sílabas no genitivo. Então, é um imparissílabo. Existem também nomes neutros da terceira que são parissílabos, como a palavra mar, por exemplo, mare, vai ter e no nominativo. Né? Depois segue o padrão da sua declinação, maris, mari, depois regra dos neutros, acusativo, vocativo são iguais, então vai ser mare, mare, e depois característica dos parissílabos é fazer o ablativo em i, então mari. E o plural segue o padrão em a. Então, Maria, os mares, né? Maria. E assim vai, Marium, né? Dos mares. Maribus, para os mares. Maria, Maria, Maribus, né? Segue também o padrão do neutro. Ok? Agora, notem que assim como no substantivo imparissílabo, não tem como você adivinhar, ou seja, não tem uma terminação específica para o nominativo imparissílabo, nem no masculino, no feminino, nem no neutro. Por isso, veja, eu não coloquei o hífen, porque a palavra é assim, e ponto final, ok? Então, os imparissílabos não tem como você adivinhar o nominativo, não tem uma terminação característica. Por exemplo, Léo termina em O, mas a palavra vox termina em X. A palavra ius, que significa direito, termina em S. Então, os imparissílabos da terceira declinação no nominativo não tem uma terminação característica. Por isso, a gente não coloca nada, né? Não coloquei aqui um hífen, porque a terminação dele é 0. Simplesmente a palavra vem assim como ela nasceu, né? Nos imparissílabos. Então,
não tem como a gente adivinhar, né? Então, por exemplo, vejam a diferença que tem. Aqui nós temos Léo, né, no nominativo. Outra palavra da terceira, vox. O vocativo vai ser votis, ímparsílabo também. Né? Não tem nada a ver. O que tem a ver vox, Léo? Ius, direito. Né? É da terceira, ela nasceu assim. Munus é da terceira. Né? Então, é o dicionário que vai me ajudar a identificar de qual declinação, digamos assim, como é o nominativo dos imparissílabos. Vai causar um pouquinho de confusão ao início, os imparissílabos, né? Ok, vamos então ali, esse é o neutro, com aquelas características. Se vocês já assimilaram as características, eu falei nominativo, acusativo, vocativo é igual. O resto ele segue a própria família, que é da terceira. Nesse caso é terceira imparissílabo, né? Mas se fosse parissílabo, seguiria a sua família. Característico dos neutros é terminar em A. Então, nominativo, acusativo e vocativo são iguais. Muno significa função, significa dom, né? Significa presente também, né? Um presente, um munus, né? Normalmente no direito canônico se traduz como função. Okay? Quarta declinação. Característico genitivo em us. O nominativo também em us, genitivo em us, dativo é em ui, acusativo vocativo igual nominativo, né, mesma grafia, e o ablativo em u. Então, o fruto, do fruto, para o fruto em objeto direto, o fruto, com o fruto, no fruto, né? Mesma coisa o plural, característico em us, nessa família da quarta declinação, né? Então, tem nomes masculinos, tem nomes femininos. Aí é o dicionário que vai me ajudar a identificar, né? Então, fructus, os frutos, fructuum, dos frutos, fructibus, para os frutos, o frutos, nos frutos, pelos frutos, com os frutos, em ablativo. Ok? Então, aí, na dúvida, sempre consultem uma tabela. E a quarta declinação também tem alguns nomes neutros que provêm dessa família, mas sabendo a regra, pois de resto é fácil, exceto aqui algumas peculiaridades do neutro da quarta. Ele normalmente, né, vocativo, nominativo, acusativo, vocativo são iguais, e no caso da quarta, o nominativo é em u, genu, que significa joelho, né? Daí vem a palavra, por exemplo, genuflexão, genuflectório, né? Ou seja, dobrar o joelho, lugar onde se dobra o joelho, genuflexório. Né? Genuflexão é a flexão do geno, ou seja, do joelho. Né? Então, o joelho, do joelho, para o joelho. Depois aqui o joelho, igual, né? A mesma grafia. Toda a grafia é muito parecida, tudo igual no neutro, né? Mas a função sintática é bem diferente. Regra dos neutros, termina em A. Gênua, os joelhos, dos joelhos, para os joelhos, gênibus, né? Os joelhos, com os joelhos. Então, e finalmente a quinta declinação, que também ela tem as suas características de terminação. São poucas as palavras da quinta declinação, algumas delas são muito usadas, como a palavra dies, como a palavra res, por exemplo, muito usado em filosofia, né, que significa coisa, assunto. Às vezes até difícil de traduzir a palavra res, né? Mas a quinta declinação tem essas características, nominativo em es, genitivo em ei. Né? Depois, nominativo igual vocativo. A maioria dos nomes dessa declinação são femininos,
exceto, por exemplo, a palavra dia, tem autores que usam ela como masculino, tem alguns autores que usam como feminino, né? Então, exemplo, Cícero usa muito a palavra dies como masculino. No latim litúrgico, vamos ver esse texto, também bíblico, no feminino. Tem aquele salmo que se reza muito no tempo de Páscoa, né, que diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, né? No latim, bíblico, litúrgico, está ec dies, né? Está no feminino, literalmente, esta, né? Não este, nós traduzimos este, né? Porque a palavra dia no português é masculino. Ok? Então, essas são as declinações do latim, do substantivo. São as 5 famílias. Agora, eu disse para vocês que tem alguns padrões nas declinações, né? Primeiro, o primeiro padrão, o mais geral, é a própria família. Vai seguir esse padrão, a menos que seja um substantivo irregular. Depois, nominativo e vocativo têm a mesma grafia, tanto no singular e no plural, à exceção do masculino da segunda declinação, né? Depois nós vimos os neutros também têm os seus padrões. A grafia do nominativo, acusativo e vocativo são iguais. De resto, o neutro vai seguir a própria família, a própria declinação, ok? Então, eu acho que com essas dicas fica um pouquinho mais fácil o estudo dos casos, né, das declinações no latim.